alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e não é ruim cometer erros, o que realmente é ruim é cometer erros e não aprender com eles. Eu sou o Kuro e eu fico com pena da quantidade de planetas, continentes e cidades que vão ser destruídos hoje no nosso cast. Eu sou o Léo, e se eu pudesse voltar no tempo, eu iria no show das Spice Girls de novo. Eu sou o Roxas e o Léo fala frase que não tem nexo com o cast. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos e o álcool gel, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre os personagens mais apelões da cultura pop. Olha só, quase que o Léo não conseguiu, né? Ai, o Roxas me desestabilizou. Mas tem a ver sim com esse cast, tá? Tem a ver, você vai entender. Vocês acreditam nele? Ele tava até rindo. Tem que prestar ele tava. muita atenção, entendeu? Tem que ter, assim, né? Aquela mente mais, assim, o Dr. Manhattan, entendeu? Mas vamos lá. Nós já falamos sobre várias armas que são muito apelativas, né? Tem um cast que eu sei lá qual que é o número da aula específica, mas a gente já falou sobre isso. Se você não ouviu, vai lá ouvir. Se você não ouviu, ouve esse aqui primeiro, depois volta lá, tá? E a gente falou sobre armas que são muito poderosas. E agora a gente vai falar de uma coisa que é meio comum no mundo nerd, né? Digamos assim. Porque no mundo nerd, tanto cinema quanto anime, jogos, etc., é algo extremamente comum de você ter aquele personagem que é extremamente apelativo, mesmo que seja só em alguma área específica, né? Sim, e como todo podcast, site, grupo que se preze, que já fez um vídeo ou alguma coisa falando sobre personagens apelões, a gente resolveu fazer um também. Pra gente não ter nossa carteirinha de podcast de nerd revogada. Eu não renuncio. Não, pera, é errado isso. Nossa. Meu, começou cedo. E assim, são muitos universos, né? De cinema, animes, jogos, livros, etc. E obviamente que são muitos e muitos e muitos personagens. Então é muito óbvio que a gente não vai conseguir falar de todos aqui. Já vai pensando nas suas opiniões, assim, nos que pra você são mais fortes, porque se a gente não falar, você vai mandar uma mensagenzinha pra gente depois contando quais são os seus personagens mais apelões favoritos. Exatamente. Então, vamos começar a falar disso. Eu acho que para ficar totalmente diferente, o Roxas deveria falar pra gente um personagem apelão pra gente falar sobre. Vamos começar por um clássico, né? Que acho que qualquer pessoa no mundo nerd conheça, que é o Mewtwo. O Mewtwo é um personagem bem clássico e todo mundo sabe que é overpower em vários sentidos, né? Até o filme, né, quando ele aparece e tudo mais lá, você já vê que ele é um Pokémon extremamente superior aos outros. Eu não sei como que tá o anime hoje em dia, se ele ainda é considerado o mais forte ou sei lá, mas na época do primeiro filme, né, tinha tudo isso, né, o Mewtwo é o mais da hora, é o mais poderoso, é o mais forte, porque ele literalmente levanta as mãos, né, o olhinho brilha assim, né, e ele fala, vaza, gente. O Mewtwo tem, e além disso, né, ele tem essa aura de mistério, e ele tem essa diferença pros outros, pelo menos naquela época, né, quando a gente era criança e assistia o filme, a gente vê que ele tinha uma diferença pros outros Pokémons, porque ele tinha uma consciência, ele conseguia falar e tal, então tinha todo aquele ar de um, não só um Pokémon, né, mas quase uma pessoa mesmo ali, né? Então ele juntava a consciência, né, e a inteligência dele com um poder, assim, muito forte, habilidades, assim, né, que a gente não costuma ver em outros Pokémon. Eu acho legal que você falou da consciência, porque basicamente, a partir da essência do Mewtwo, Pokémons deixaram de ser só aquelas monstrinhos bonitinhos que todo mundo trata como pet, né? A gente passou a ter Pokémons com consciência, assim, né, fala e tudo mais, então trouxe um pouco mais de humanidade pra eles e as pessoas acabaram tratando os Pokémon de uma forma diferente, né? Não que não deixa de ser pet, né? É um pet, de certa forma. Mas acho que o grande diferencial do Mewtwo pros outros 150 Pokémons na época, né, porque a gente viu o Mew no filme, então era 151 na verdade, é que ele era o único Pokémon criado por humanos, né? Os outros Pokémons eram
tipo, animais naturais, né? Depois a gente teve outros pokémons criados por humanos, óbvio, mas na época ali, né, o Mewtwo tinha toda essa pegada. Uau, ele foi criado, né? E ele também tinha uma coisa que é muito comum em todos os personagens aí que a gente vai acabar falando, que é a pose de fodão, né? Porque esses personagens que são muito apelões, na maioria das vezes, eles têm um ar superior, né? E quando o Mewtwo emanava aquela aura, assim, aquele negócio azul, roxo, sei lá, né? Parecia uma transformação, né, de um personagem em algum anime, assim, sabe? Tipo, algo do tipo. E não só a pose, né? Pelo menos na dublagem, a gente teve a dublagem dele pelo Guilherme Briggs, e a voz dele, né, era uma coisa que acho que Aquele todo vozeirão mundo profundo, né? Tanto que na dublagem, né, do remake atual, o povo tava desesperado, porque vai mudar a voz do Mewtwo, vai mudar a voz do Mewtwo, vai mudar a voz do Mewtwo. No final não mudou, né? Foi muito bom isso, porque a voz ela tem uma conexão muito boa com esse personagem, né? É um negócio que fica, sei lá, deu muita cara do personagem. E eu acho que também junta fator de dublagem aqui no Brasil, pose de fodão e tal, com o poder do Mewtwo, né? Porque o poder do Mewtwo também é, se a gente for parar pra analisar, um tipo de poder que é sempre considerado muito overpower, né? Sim. Até, tipo, não é o tipo mais foda no Pokémon, mas sempre foi um tipo considerado um tipo muito forte, que é o psíquico, né? E ele é basicamente o Pokémon psíquico mais poderoso, né? Hoje em dia, não sei, com 800 Pokémon como que tá mais a situação, mas imagino que ele ainda seja o mais poderoso dos psíquicos, ou pelo menos tá quase lá, né? Ele é. Acho que pode ser considerado porque, além dele ter tudo que existe no universo Pokémon, Mega Evolução, Z-Move, ainda não ganhou Gigantamax, mas vai vir aí, tem certeza. E ele tem os maiores status bases sempre ou de ataque físico ou de especial. Então, sim, ele é o Pokémon mais roubado nesse cast de poder. Sim. O poder dele dá até pra realmente medir. E o Roxas, né, o nosso expert em Pokémon, principalmente nos aspectos técnicos, então não dá pra mentir, né? Não tem como fugir. E o Mewtwo, ele é muito popular, né? Desde aquela época, ele é muito amado, desde lá do primeiro filme do Pokémon, a gente vê que tem outros filmes dele, tem remake, outros filmes que ele aparece. Em toda vez que tem alguma coisa nova, né? Como o Roxas falou, o Mewtwo tá no meio, então, sei lá, Gente, Mega Evolução. Sim, é a Tá trindade lá, né? É a trindade dos Pokémons, assim, que fazem mais dinheiro pra Pokémon Company, que é Pikachu, Charizard e Mewtwo. Ninguém aguenta Charizard. Então, Charizard e Mewtwo recebe todas essas inovações que aparecem. É Dynamax, é Z-Move, é Mega Evolução. E vale falar, né? O Mewtwo também tá no Smash Bros. Assim como o Charizard e o Pikachu, né? Sim. E no geral ele é um Pokémon muito poderoso, né? A gente vê nas próprias animações, né, nos jogos e tudo mais, que ele consegue destruir laboratórios inteiros ali. Ele basicamente criou aquele castelo lá, né? No filme e tal, com os poderes dele, manipulou a mente de muita gente pra todo mundo esquecer dele também, ou reconhecer ele e tudo mais nas animações. Então é um Pokémon que é extremamente poderoso. Assim, sem contar que ele. É que fica meio ambíguo pra mim. Até hoje eu não acredito que ele voltou no tempo. Mas dá a entender que ele voltou um dia inteiro, né? No tempo ali com o poder dele. Sim, basicamente. É porque eu acho que esses lances de poderes que são literalmente controlar a mente também, manipular a mente, eles são muito. Você sempre consegue estender ele pra fazer uma coisa a mais, entendeu? Eu acho que você não consegue ver o fim ali, falar assim, não, aqui é o limite, daqui não tem jeito dele fazer mais nada. Porque é literalmente manipular a mente, sabe? Você pode fazer tanta coisa que chega a ser absurdo, assim, sabe? Ainda nesses lances de personagens que mexem com a mente e tal, um personagem que eu gosto muito, né? E talvez ele não seja comparado com aqueles que destroem planetas e tal, mas é o Magneto, que apesar da galera sempre olhar assim e falar assim, ele consegue manipular metal, né, que da hora, mas o Magneto também tem uma utilização para os poderes dele que são, assim, chegam a ser bizarras, sabe? Eu lembro de uma HQ dele,
que ele consegue atingir uma pessoa que é intangível por causa de alguma coisa das moléculas deles, não sei o que é subatômico. Ele explica lá, eu não vou lembrar porque é um termo muito físico, mas o poder dele dá essa capacidade pra ele, sabe? E ele tem, assim, se a galera quiser, pode pesquisar no Google depois, tem uma vasta coisas bizarras que o Magneto já fez. Entre uma delas, ele consegue fazer buracos de minhoca. Ele já fez um bagulho para se teleportar de um ponto para outro, usando o magnetismo. E ele já conseguiu mover o planeta Terra, girando no sentido contrário. O Magneto ainda chega a ser aqueles personagens que é mega overpower, né? Ele não é só overpower. Mas eles sempre nerfam ele, né? De alguma forma, colocam alguma coisa que não dá certo. Então, ele é um dos mutantes, né, considerados nível ômega, que são os níveis mais altos, né, dos mutantes no universo lá dos X-Men e tal. Então, assim, só dele ser considerado nível ômega já dá pra perceber, né, que o poder dele é realmente absurdo. E é como você falou, ele não tem o poder só de controlar o metal, ele controla, assim, tudo que abrange isso, né, e dentro disso ele controla até as placas tectônicas da Terra. Então, realmente, o Magneto, ele é um personagem também, assim, além de ser muito poderoso, ele também é muito inteligente, ele tem toda aquela questão da política, né, da liderança dele, né, e acho que ele consegue juntar essas duas coisas, porque as pessoas, muita gente vai pro lado dele por admirar ele, mas muita gente vai por medo também, pelo poder que ele tem, pelo imenso poder que ele tem. Né? Então, sim, acho que o Magneto... Eu acho que é pra falar que também, além do poder de controlar, assim, metal, essas coisas dele, ele tem um magnetismo pessoal muito grande, né? Ele atrai as pessoas pro lado dele, Deus. É incrível. Sim. O Brasil. Tem um fator, né, que força eletromagnética, ela é responsável por ligações químicas. Tem uma HQ que ele explica o que ele consegue fazer a respeito de estruturas químicas, então ele pode mexer em matéria. Tem uma isso que eu acho muito engraçado, porque ele é um personagem que depende muito do quanto o autor, assim, atual tá escrevendo um arco que ele aparece, quer explorar os poderes dele, né? Porque às vezes ele realmente fica só relegado àquela coisa que todo mundo conhece ele, levantar metal aqui, mexer aqui, eletromagnetismo básico aqui, mas em algumas HQ você vê esses pontos que nem você tá falando, né? Ele consegue, dependendo do autor que tá escrevendo, ele consegue controlar até a estática, assim, o magnetismo entre moléculas e tudo mais, fazer umas coisas super ridículas. Já conseguiu conter um terremoto. Sim. Sabe? Coisa básica, gente. Então, ele basicamente, a gente vê até um pouco nos filmes lá, que não são umas maravilhas, mas a gente consegue ver umas coisas dele naqueles filmes antigos, que ele até consegue controlar pessoas também, né? Óbvio, mais personagens tipo Wolverine, que tem um corpo inteiro de diamante, mas no geral ele consegue controlar até pessoas só pela quantidade de ferro no sangue, né? E a gente já viu nos filmes o que ele consegue fazer utilizando uma moeda, né? Uma moeda, uma correntinha, né? Eu tenho dó dessas pessoas que ele abusa. Elas estão ferradas mesmo. Eu acho que, somado a tanto poder, ainda tem o fator de que ele é uma das pessoas mais inteligentes do universo da Marvel. Ele tem um intelecto de nível gênio, o que faz com que ele seja expert em vários campos, como física, né, obviamente, mas ele também é bom em engenharia genética e outras coisas que eu não vou lembrar agora. Mas ele é muito inteligente, ele fala mais de uma língua, é um líder, estrategista, e isso só amplia muito mais as capacidades, né? Porque ele tem um intelecto físico e ele tem um poder que é literalmente do ramo da física, né? Então ele sempre consegue aumentar ainda mais, né? Ele consegue utilizar o potencial todo do poder dele, né? A não ser no último filme que a gente tem ele gastando 5 minutos de filme pra conseguir puxar um trem debaixo da terra, né? Nerf, please. Nerf. E como é que chama? O helicóptero, né? Que no último filme lá sofreu pra parar um helicóptero. E nossa, esse aí... O mesmo cara que conseguiu levantar um estágio em tipo 1 ou 2 filmes anteriormente, sabe? Mas esse é o problema que vocês comentaram, né? Que depende muito de quem tá escrevendo. Principalmente essas questões de HQ, que passam por vários autores, e filme também, né?
vários roteiristas, diretores. Então- Não adianta. Poder, eu acho que muito forte, assim, ele sempre acaba sendo nerfado, assim. Depende das circunstâncias, né, Sim, que vai ser usado. Por exemplo, um poder que é sempre muito nerfado, ou que, tipo, é questionável a força dele, o uso dele, assim, é a super velocidade. Em teoria, é o Né? superpoder mais OP que tem praticamente, tirando esse controlar tempo, né, espaço e tempo e tal. Mas costuma ser um dos tipos de poderes mais OP, mas você vai ver os personagens que têm superpoder tomando umas surras assim que você ficaria, gente, ele não deveria estar apanhando, nem tá sendo encostado se ele consegue pensar acima da velocidade da luz, sabe? Tem aqueles episódios, né, que o Flash tá correndo na velocidade sei lá qual, aí ele pisa num tanto de bolinha no chão, escorrega e cai e perde a luta. Nada é pior que o cara pôr a perna na frente dele e ele cair. O Kuro nunca mais vai esquecer isso. O Robin, quando tá lutando contra o Flash, que tá meio do mal, ele coloca um daqueles bastão na frente dele, ele tá correndo, ele tropeça no bastão. Ele fica, gente, como é que uma pessoa que pensa na velocidade da luz acontece isso com ela, sabe? Né? Tipo... Era pra ele estar vendo o cara em câmera lenta colocando bastão na frente dele, sabe? É o mínimo que a gente esperaria. Mas, infelizmente, é aquela trupe de poder que depende muito do protagonismo de quem ele tá lutando contra. Bom, um personagem que eu vou citar que eu trouxe aqui, né, pra falar, é a de Bril. Sei que vocês vão ter problema pra conseguir pronunciar o nome dela. Eu Mas pensei que ela- ela driblava quando a gente falava. Mas vamos ignorar o Rox e prosseguir. É bom. Ela é uma personagem que ela é do anime, mangá, /novel, No Game No Life. E basicamente ela é de uma raça que foi criada pelo deus da guerra lá nesse mundo. E as habilidades, ela tem mais de 6.000 anos, né? E as habilidades dela compõem velocidade sobre-humana, ela consegue manipular o espaço-tempo, ela consegue manipular a energia, ela tem telecinese, ela tem precognição, então ela consegue sentir as coisas um pouquinho, segundos antes de acontecer. A durabilidade, ela é imortal, basicamente, assim, a nível de vida, né? Ela não morre. E numa das novels, eu acho que, não sei se chegou a mostrar no anime, né, que passou, mas uma das novels mostra ela na guerra que se passa antes da história original do anime, e ela é capaz de destruir basicamente um continente inteiro com o poder máximo dela, com as energias que ela solta. Agora você imagina uma raça inteira que é capaz disso. Amada? Mas basicamente é porque a história de No Game No Life se passa após a última guerra que teve, e foi criado várias regras em que todos os conflitos só podem ser resolvidos com jogos. E as duas partes têm que consentir com as regras e com tudo que vai acontecer. Então não existe mais guerra e não pode mais existir luta e morte assim, descarada. Mas o que a gente conhece em uma das novels, ao longo de No Game No Life, é como era o mundo antes de acontecer nessas regras. E a gente vê que as guerras entre as raças era ridículas, sabe? Era essa raça destruindo os reinos inteiros, assim, do nada. Era outra, tipo, ele mesmo, o autor cita na novel que, tipo, o mundo ia praticamente mudando, assim, continentes, deixava de existir e passava a existir em outros lugares de uma hora pra outra, assim, por causa das guerras. É isso que eu tô Que aconteciam. Misericórdia. Porque tem a raça dos dragões Amore. também, que são fodas. Era tipo assim, ó, não quero mais ser vive, sai. Pronto, Sim. sumiu. E fora isso, ela tem super inteligência e vários outros detalhes aí, velocidade supersônica, teleporte e tudo mais. E ela consegue perder para os personagens principais na Por história quê, né? do anime. Oi? Porque, como eu falei, agora o mundo inteiro se resolve em jogos. E os personagens principais são, tipo, hackers praticamente em jogos, porque eles são ultra inteligentes e conseguem solucionar qualquer tipo de jogo, assim, mentalmente, sabe? Então eles conseguem ganhar dela num jogo. O que eu acho legal nisso é que você fez, tipo, toda uma explicação pra falar dos poderes dela e tal, o que ela é capaz de fazer. Mas aí, assim, se ela pudesse usar esses poderes, né, não ia ter graça nenhuma. Então, Sim. tipo, tem uma explicação, né, de como ela pode perder. Isso eu achei Sim, bem legal. Então, a história desse anime é até bem legal, porque basicamente os humanos é literalmente a raça mais, tipo, básica que existe, sabe? Eles eram a escória da escória de tão ruim. Eles tinham que viver escondidos antes das guerras.
E essas outras raças são tudo OP, sabe? Os elfos conseguem construir uns canhões que atira massa de energia também, que destrói cidades. Os anões também têm umas naves flutuantes e tal. Eles têm dragões, que nem precisa falar que dragões são fortes, né? Essa raça dela que é capaz de destruir continentes e tal, se quiser. Então, tipo... É uma história bem interessante, porque é basicamente a humanidade conseguindo reverter a situação, né? Ao longo da história. E, como você disse, são personagens super OPs, mas que conseguem ser vencidos. Precisa de toda uma explicação, né? Sim. Toda uma outra Mas, tipo, estrutura que sim. não deixa eles usarem os poderes deles, senão... Basicamente, porque, tipo, é uma raça que é ridícula, assim. Se você vai lendo a novel, você vai vendo tanto que é ridículo, assim. No anime, talvez você não vê tanto, porque só tem uma temporada e não exploram muito ainda essas outras raças. Mas, tipo... A raça dela é ridícula, sabe? Ela consegue literalmente teleportar. Em um dos episódios ela teleporta eles pra fora da Terra, assim, do planeta, basicamente. Então, você consegue mensurar o nível de poder dela, mas ela não consegue ganhar dos protagonistas ou das pessoas, porque o mundo agora depende de jogos, né? Não é mais apenas um power level. Quer dizer que agora ela pode tiltar quando ela usar o poder dela. Roxas, você é a Gibril. Eu sou de Bril, por quê? Porque você fica Porque você tiltado. tilta. Não tilto, gente. Não! Você tilta. É momentos de descontrole emocional. Aluninho, Nossa, se vocês quiserem gostei. se vocês quiserem fazer o Roxas tiltar, é só vocês entrarem na stream dele quando ele tiver Não canta e começar a essa música, cantar não. isso que é vida. É vida. Começa a mandar isso que ele vai ficar full tiltado. Gente, graças a Deus, a Twitch removeu essa propaganda. Em defesa do Roxas, recentemente jogando Valorant, eu achei uma pessoa que é mais tiltada que o Roxas. Nossa, Por é sinal, verdade, hein? só queria dizer uma coisa. Ela é mais maluca que o Roxas, só que ela joga mal pra caralho. A verdade, meu pai. Sendo Tem dita verdades espalhadas pela internet, inclusive no meu canal do YouTube. Gente, vocês estão muito venenosos. Né? Muito a venenosos. verdade tem que prevalecer. Nós, como professores, entendeu? Não Eu podemos concordo. faltar com a verdade. Bom, então, vamos prosseguir, que o Léo ainda não citou ninguém, né? Bom, então vamos lá. Vou manter a estrutura de anime. E enquanto eu tava pensando, né, eu falei, bom, vou falar da Pera, o personagem... Magneto agora é de anime. Não, a sua personagem é de anime, Amori. É que a estrutura da cabeça do Léo, ela começou agora, entendeu? A estrutura momentânea. Não, agora, tipo, vamos seguir a estrutura Ele já que foi perdeu o iniciada antes raciocínio. de mim. Ele já Antes perdeu o de mim. raciocínio, entendeu? Então, aí eu falei, bom, vou citar alguém do universo de Sailor Moon. Aí eu fiquei pensando em quem colocar aqui, né? Porque tem 3 personagens em Sailor Moon que são muito fortes. Uma delas que tem o poder de destruir o universo, né? Em um ponto da história de Sailor Moon, ela chega a destruir o sistema solar inteiro. Existe uma outra Sailor que tem o poder de parar o tempo. Porém, eu acho que a mais poderosa de todas, e que eu acho que tem que ser citada aqui, é a própria Sailor Moon. Quando a história começa, ela começa, né, como uma garota bobinha, atrapalhada, burrinha e tal, bem cabeça voada assim. Mas ao longo da história a gente vai conhecendo a origem dela, né? A Sailor Moon é a reencarnação da Princesa da Lua, e que teve um passado bastante trágico, aconteceu muitas coisas tristes, né? E ela renasceu aqui na Terra como a Usagi, ou a Serena, como é conhecida aqui no Brasil. E ao longo da história a gente vai vendo, né, o passado dela na Lua e conhecendo a origem dos poderes da Sailor Moon, que vem da Rainha Serenity, que é a Rainha da Lua, que é a mãe da primeira Sailor Moon, digamos assim, né? E a Rainha Serenity meio que tem a origem desses poderes, e a Sailor Moon acaba herdando isso dela com o Cristal de Prata. O Cristal de Prata é uma joia, digamos assim, né, que tem muito poder, e como eu falei, tem uma personagem em Sailor Moon que tem o poder de destruir, né? É a Sailor da Destruição, que é a Sailor Saturno, e a Sailor Moon é o contraponto da Sailor Saturno, né? Muitas vezes a Sailor Saturno é apresentada como a morte e a Sailor Moon é apresentada como a vida. É meio que como a Sailor Moon é muitas vezes apresentada como o Messias, né? Dentro do universo. Fala Messias, mano.
Ai, Eu sei a mesma coisa que o Digão. triste, gente. Não pensei nisso. Não pensei nisso. Desculpa, olha, perdão. Não, olha, não é Mas isso, gente. Não é isso. esse Messias aí faz milagre? Porque o Então, faz, porque, na verdade, é a dualidade, né? De Deus e o demônio, digamos assim. Então, Sailor Moon meio que representa Deus. Porque toda vez que acontecem massacres em Sailor Moon, é a própria Sailor Moon que ressuscita todo mundo. Tem um ponto na história em que a Sailor Saturno, né, destrói o planeta Terra. E enquanto tá todo mundo morrendo ali, a Sailor Moon se torna a Super Sailor Moon e ela é capaz de ressuscitar todo mundo. E não só as pessoas, né? Ela é capaz de reverter tudo que aconteceu com a Terra. Então a Terra volta a ser o que ela era antes, né? Tudo que estava destruído volta ao normal e tal. E as pessoas estão vivas de novo. Todo mundo que morreu tá vivo de novo. Cara, eu vou ser sincero. Quando você fala de Sailor Moon, eu só lembro da série antiga, assim. Eu não lembro tanta coisa. Então, pra mim, é só umas garotas mágicas bonitinhas lutando aqui e ali, sabe? Aí você tá falando de coisa de destruir o mundo, destruir a Terra. É porque então. Eu fico tipo, nossa, nem parece a mesma coisa. Quando eu vou falar o que acontece. É porque o Leonardo puxa lá do mangá essas informações, que o mangá é uma coisa sanguinária, não é uma coisa fofinha, legal de você assistir das menininhas indo pra escola, virando Sailor Moon, né? Claro, no final da tarde ali, quando ela sai da escola pra salvar a cidade e tal, e todo mundo sai feliz pro karaokê cantando. Lá é sangue, só sangue naquele mangá. Não é bem assim, não é bem assim. O anime antigo, tudo isso que eu falei acontece no anime antigo também. Tirando essa parte dela ressuscitar todo mundo na Terra, porque não é bem isso que acontece, ela também tem esse poder de ressurreição que ela ressuscita a Sailor Saturno, que se mata na batalha. Em uma das batalhas, a Sailor Saturno, no anime antigo, né? A Sailor Saturno se mata em uma das batalhas e a Sailor Moon vai lá e ressuscita ela, traz ela de volta como um bebê. É um pouco diferente, mas os acontecimentos são parecidos. E sim, o mangá é bem sanguinário, sim. Mas essa questão mais mítica, assim, né? Dessa questão da lore mesmo de Sailor Moon, não sei a palavra, gente. Dessa história, assim, por trás também tá no anime antigo. É que o anime antigo, ele tem muitos, ele tem 200 episódios. E aí, essas coisas assim mais grandiosas acontecem, sei lá, em 15 episódios, assim, sabe? Não, e Espalhados provavelmente ou nem assisti todos os episódios ou também nem lembro, porque eu era muito pequeno, né, quando passou. E no final de Sailor Moon, né, na última história de Sailor Moon, a Sailor Moon ela enfrenta o caos, né, que é a origem de todo o mal, né, e assim, é um spoiler, tá? Mas Sailor Moon foi feito nos anos 90, gente, então eu posso dar spoiler sim. Todo mundo morre. A Sailor Moon é a única que fica viva e ela consegue vencer o caos e ressuscitar todo mundo que morreu na história toda, assim, né? Então, eu só queria deixar registrado aqui, tá, nessa aula, né, comprovando que o Léo, ele sempre dá spoiler, né? Não importa do que, mas ele sempre consegue dar spoiler. Ai, gente, tem que dar uns spoilers pra explicar. Por que acontece? Ele é de gêmeos, então o gêmeo do mal dele, tá? Ele tá na orelha ali falando, dá spoiler, dá spoiler. Nossa, que mentira. Se não der spoiler, não fica feliz, Que né? mentira, eu não dou tanto spoiler assim, tá? Não dou tanto spoiler assim. E, acho que é basicamente isso. Acho que a Sailor Moon... acho que assim, resumindo, né? Acho que a Sailor Moon, ela o poder apelão dela é mais desse lado dessa ressurreição, de fazer milagres, de proteção e tal. Então ela tem os poderes de combate também, que ela é bem forte, mas... Ela é tipo uma Orihime, assim, do Bleach, só que em nível planetário, né? Ela consegue voltar o planeta inteiro de volta. Sim. Eu diria que é bem forte, mas é um poder mais defensivo, né? Não é tão, tipo... Não é puxado pro lado destrutivo que nem vários personagens que a gente já citou até agora. Sim. Bem, eu vou puxar agora, então, um personagem que não é bem um personagem, né? Ele é praticamente uma arma, mas é uma arma viva, né? Que é de um jogo que chama Soul Calibur. Já roubou. Já começou os roubos. Já. Não. Ele tá usando o Armin cast de personagem. Tem que deixar esse arma pro cast cast já de arma. foi, amor. Que arma que é essa aí? Que arma que é essa daí? Soul Calibur. Não vai não, já mencionamos nas armas lá, ó. Ixi. Gente, eu falo, não joga Banco Imobiliário com Roxas. Olha tá só. Bom, então, vamos mencionar o Mega Man. Mentira, ele não é roubado, não. Ele não é overpower pra mencionar. Então vamos mencionar o Voliurus. Vocês gostam?
que ele é um semideus. Só que assim, eu não entendo no mundo de League of Legends o que é um semideus, pra falar a verdade. Porque ele é tão overpower. E agora que refizeram, né, a história dele, aí adicionaram algumas coisas que ele fez. Tipo, pra mim é um deus, não é um semideus. Porque semideus que vocês já ouviram falar, que cria uma raça inteira, tipo humano, só que ele no caso criou os Ursine. Assim, porque ele quis. É aquele ditado, né, amores? Né? Tipo, um deus eu entenderia, mas um semideus eu acho meio exagerado, sabe? Porque os semideuses são muito mal explicados em todas as mitologias que eles são utilizados. Você pega personagens como Hércules, por exemplo, que era um semideus e tinha lá força, sei lá, e vira e mexe tem algumas, seriam histórias à parte, mas de fatos que outros semideuses não conseguiram. Então não é escalado isso, sabe? É muito variante esses níveis de poder. Tem semideus que é literalmente um deus na Terra. Mas semideus não é por causa da origem deles? Sim, Normalmente ele é filho de algum que deus. depende do universo que você tá falando pra começo de conversa, né? Por exemplo, no universo do, sei lá, do panteão grego, um semideus seria um cara que nasceu de um deus com um humano. Então, ele tem metade do sangue de Deus só no corpo, basicamente. Os semideuses, no caso de Legends of Runeterra, não tem uma explicação 100%, mas praticamente eles são crias de Deus. Quem é esse Deus? Vai saber. Então, É tipo, coisa que não tem na lore ainda, não tem explicação. Às vezes tem, né, gente? Porque a lore de League of Legends ela é muito extensa. E é difícil ler tudo, porque tem muita coisa. E, assim, a lore de League of Legends ela não tá completa, né? Ela tá em constante evolução, né? Ela tá em expansão, então eles estão acrescentando mais coisas. Então pode ser que mais pra frente eles vão explicar o que é realmente um semideus naquele universo. Espero que não vire a história de World of Warcraft, né? Porque senão a gente vai ter que tirar um ano da nossa vida pra poder ler, né? Porque fica meio difícil. É assim que a gente gosta. Eu fiquei, digamos, pra você ter ideia, lendo coisas de World of Warcraft mais ou menos 2 meses. Eu não li nem 10%. Exatamente esse o problema. Você tem que tirar um ano da sua vida ou mais só pra ler. Só. É treino. Oi? O Volibear agora teve um remake, né? Ele deu uma mudada, assim, tá bem bonitão, por sinal. Então fala pra gente, conta mais, assim, o que Então, mudou? Nesse remake, as principais mudanças que a gente teve é que eles apresentaram quem são os irmãos e irmãs, né, dos semideuses, que é o Volibear e mais 7. A gente conhece só a Nívia, o Ornn e tem mais um, a irmã Foca. E os outros a gente só sabe que é um como que chama? Javali. Um não fala exatamente o que é. E tem uma outra irmã que a Nívia cita, eu não vou me lembrar agora. E agora o nome dele não é Volibear mais, né? É Valhyr. Eles fizeram essa mudança, mas não mudaram dentro do jogo. Porque, né? Já tá o nome do personagem ali. Então mudar o nome do personagem de uma hora pra outra, o pessoal vai falar: ai, mas mudou o nome do meu personagem, que não sei o que tem. Então meio que ficou como... Volibear agora é a lenda, né? Como que é chamada a lenda do deus. Então, os humanos conhecem por Volibear, mas o nome dele real é Valhyr. Ai, adorei. Então, Léo, eu acabei de lembrar aqui, a outra irmã que eu tava falando é uma cobra que eles lutaram, né? Tanto o Volibear quanto ela contra, e o resultado dessa luta foi a vitória do Voli. E o sangue dessa cobra se tornou o primeiro rio de Freljord. Gente, que legal! Só pra vocês entenderem como que tá o nível do universo ali de semideuses, né? Imagina um deus tão poderoso quanto é. O Aurelion Sol a gente nem vai citar aqui, né? Porque ele estrala o dedo e cria um universo novo. E azul, então. Esses aspectos, né? Muito absurdo esses aspectos na história do LoL. Então... Os aspectos são algo incontrolável. E eles deram também explicação sobre aquela briga que o Ornn e ele tiveram, né? Por causa da Lissandra lá, da ponte de Rolling Abyss e essas coisas. E essa luta resultou na criação das montanhas de Freljord também.
Olha, Gente, eu amo essas histórias que vão contando como surgiram as coisas, assim, sabe? Tipo, coisas básicas, sabe? Como surgiram as montanhas, como surgiram os rios. Eu acho o máximo. Nossa, acho o máximo. Não, eu acho que é legal, né? Porque dá um ar novo pro personagem. e é muito interessante porque reflete bem a nossa cultura desde antigamente mesmo, né? Não tanto aqui, né, no Ocidente, mas no Oriente, eles usavam muito da mitologia para explicar isso. Até hoje usam, né? Essas montanhas surgiram de Deus não sei o que, quando ele fez isso, essa montanha, esse lago surgiu das lágrimas da deusa não sei o que, quando ela chorou. Sim. Sabe? Mas acho que aqui também tem, né? Principalmente na nossa na cultura indígena, Não, né? tem. É que eu falo. Não Não, tô falando assim, aqui no Ocidente tem menos, né? Lá no Oriente, tipo, tem, mas tem menos, sabe? É o que eu quero dizer. Sim. E o LoL tem disso, assim, demais. Se a gente for explorar, tem personagens muito mais overpowers que o Voli, né? Mas eu acho que por ele quase não tinha uma história base, só falava que ele era um semideus e acabou, praticamente. A história dele era muito vaga. Agora deram várias importâncias pra ele. Inclusive. É que é difícil também, porque como era o jogo ali, era só League of Legends, ninguém dava tanta bola pra uma história tão maior assim e tal. Mas agora com o universo bem mais estendido, com as graphic novels saindo, outros jogos, etc., é até uma necessidade, né, deles contarem melhor as histórias de cada personagem e tal. Sim. E é uma maneira do personagem não envelhecer ali, aquela historinha e pronto, acabou, né? Eles sempre podem inovar agora no jogo de cartas, nos graphic novels, nos livros, inclusive que eu quero comprar o livro que saiu com toda a história de Runeterra. Nossa, aquele livro é maravilhoso. E é um lugar que a Riot tem investido nos últimos anos bastante, né? A gente vê pela quantidade de coisas que tá saindo, né? Pelo tanto que eles estão modificando, arrumando a lore, né? Mudando alguns personagens, que nem foi o caso agora com o Volibear, pra se ajustar ao universo novo da Riot, né? Certinho. O universo canônico, né? Que a gente pode dizer hoje em dia. E apagando os traços de invocadores que a gente tinha daquela lore antiga, meio porquinha, né? Aquela lore lá nem existe mais, né, praticamente. Tipo, o que sobrou é de personagens que não foram atualizados ainda. Mas é bem interessante isso. E eles estão criando todo esse meio que. Realmente esse panteão, né? Essa mitologia em volta do universo. A gente já tem personagens que nem você disse que são semideus, que nem o Volibear. E agora, a Leona, se eu não me engano, agora ela também representa o aspecto do Deus do Sol, né? Agora também. Então. Esses aspectos praticamente seria o panteão grego, sabe? E Freyord é o panteão nórdico. É bem legal que você for olhando cada local, região de faz uns paralelos com a realidade, né? Exatamente. Isso é bem interessante mesmo. E agora com esse tanto de animação, de coisa que estão soltando, né? Estão pra vir, tipo, deixa a galera mais hypada, né? Pra conhecer mais. Inclusive, a gente tá falando, né, de personagens fortes. Esses tempos atrás eu tava vendo, o pessoal anda discutindo até no próprio Reddit, né, de vez em quando, o power level de personagem dentro do universo lá no LoL. Esses dias pra trás eu vi uma thread de pessoal discutindo quais são os personagens mais fortes e tudo mais, por que tal personagem seria tão forte e tal, porque é semideus, que pode controlar isso, aquilo, é bem interessante. É só chamar a LeBlanc. Exatamente, eu ia falar. A LeBlanc é apenas uma humana, que provavelmente tem vida eterna, que praticamente manipulou o mundo inteiro por algumas décadas. Não, décadas não. Eu acho que são mais ou menos 700 anos que ela tem. E ninguém sabe quem é ela, o rosto verdadeiro dela, e ela tá ali manipulando Noxus inteira. Pura diversão. Dá pra fazer um cast só falando da lore do League of Legends, né? Porque é muito rica. Sim, é muito rica, tem muita coisa, muita informação. Ela é rica! Eu acho que a área dos games, assim, sempre tem personagens. Mas é a Arya Stark? Não. A Arya Stark tá em outra área agora, ela tá dando rolê por aí. Ela tá na área 51. Deve ser, né? Ai, gente, nossa talvez senhora! Talvez ela consiga voltar no tempo
e resolver Gente. a história bosta de GOT. Mas Foco, enfim, né? vamos continuar falando de jogo, então. O meu personagem favorito dos apelões de jogos é o Dante. Porque o Dante de Devil May Cry é uma das coisas que mistura mais... Acho que é a reunião de todos os fatores ali, de poses fodonas, porque até pra atender um telefone, né, ele tem que atender com estilo, né? Ele é tipo aquele carinha que começou a fazer academia, assim, viciou, assim, e faz pose pra tudo também, sabe? Só que... Sim. Digão, é você? Não, eu não faço. Eu não faço. Mas, Digão, a gente sabe um ponto fraco do Dante, que é facinho comprar ele. Pizza. Exatamente, E pizza. milkshake de morango. O Dante, ele tem assim, ele é filho de Esparda, que era o demônio mais poderoso lá e tal. Então, só por causa disso, ele já é extremamente poderoso, né? Eu tô levando em consideração a história do Devil May Cry, assim, a saga, não estou levando em consideração o DMC Devil May Cry, que é como se fosse um spin-off. Então, só isso já faz dele um personagem muito, muito poderoso. Ele tem todos os poderes aí, estilo Superman, super velocidade, força em nível que não dá nem pra calcular, regeneração instantânea, enfim, aquele pacote completão, assim, né, de habilidade e agilidade. Ele ainda tem uma arma muito poderosa que vai fazer com que ele, toda vez ele vai ficando mais forte. E ele é aquele personagem que tem transformações. E cada vez que ele consegue dominar ali uma transformação nova, ele vira um demônio mais overpower do mundo, que, sabe, consegue fazer coisas extremamente absurdas. Todos os jogos mostram isso, mas do 3 pra frente, você vê as coisas mais bizarras que um caçador de demônios pode fazer, né? Eu não sei se todo mundo aqui jogou Devil May Cry. Não, eu joguei. Eu fico bem eu tô chocado chocado. com uma coisa que eu vi. Eu fico bem chocado porque eu nunca joguei Devil May Cry e a minha experiência com o Dante é nos jogos de luta, tipo Marvel vs Capcom. Então, assim, pra mim ele é uma pessoa que tem uma arminha lá e atira nos outros e dá umas espadadas às vezes, sabe? Então eu não conheci esse lado do Dante, não. Você Então, conhece o lado dele anjo, né, Leonardo? Aquele Dante maravilhoso. Não, ele tem Brasil. habilidades muito bizarras. Tanto que quando ele derrota os demônios mais poderosos, esses demônios normalmente viram armas pra ele. E essas armas dão outras habilidades ainda pra ele, sabe? Então, ele consegue fazer coisas assim, níveis destrutivos, assim. Ele literalmente... Ele nunca luta a sério. Já é um grande demonstrativo, sabe? O Dante é aquele personagem que fica brincando muito com o oponente, fazendo piada o tempo inteiro, ele não cala a boca. E eu acho que E os isso demônios também... tudo puto com ele. Ah, É. eu vou te matar. Eu vou pegar o seu poder. Eu vou te destruir. Eu sou mais forte que seu pai. E ele é muito... E morre. Ele fica dançando, contando piada, brincando, chamando... Ele chega no Cerberus no terceiro jogo e simplesmente vira pra ele e fala: ah, vem cá, Totó, vamos brincar, vai. Começa a bater palma. São coisas assim... E a níveis de poder, o Roxas pode me corrigir, mas o Dante, ele consegue literalmente explodir a Terra. Assim... brincando. Olha, se ele virar a forma de demônio, eu acredito que sim. E tem aquelas cenas absurdas, né, Roxas? Tipo, a primeira cena lá do Devil May Cry 3, né? Ele dá um tiro na mesa de bilhar, assim, que as bolas saem tudo pro ar, assim, ele dá um tiro na branca, ela bate em todas as outras, e cada uma acerta um demônio e mata. Ele dá vários tiros com a bala, assim, as balas se alinham, uma acerta no peito de um bicho e as outras vai batendo só pra empurrar todas. Acho que a melhor cena é quando derrubam a pizza dele. Que aí ele fica pistola. Tem os fatores, por exemplo, já aconteceu várias vezes, os oponentes vão lá e começam a colocar espada nele, fincar espada assim nele e tal, aí todo mundo vira e fala: nossa, agora ele tá machucado, né? Ele simplesmente para assim, olha e fala assim: nossa, isso aqui tá me incomodando. Tira e continua lutando. Ô, Digão, agora me veio assim uma dúvida assim, ó, cruel. Esse personagem forte desse jeito, com esse poder, né, extremamente apelão e absurdo, eu posso saber por que você não platinou ainda o Devil May Cry 5?
Porque a platina do jogo é tão difícil quanto derrotar o Dante. Só por Ô, isso. meu pai, Não, decepcionado. eu vou ser bem sincero. Devil May O Cry William 3 platinou. Então você tem que platinar. Não, o DMC é mais fácil. O DMC é um que eu vou. Falta um troféu só pra platinar. É um que eu quero. Agora, os que eu tô falando, que é o Devil May Cry 3, 4 e o 5, meu amigo. Olha. Não, o 3 eu sei que é sofrido, porque teve um amigo que veio me mostrar. Não, porque eu vou fazer o troféu de matar os gêmeos aqui sem tomar golpe facinho. Ele ficou umas 4 horas sentando e não conseguiu. Eu falei, uai, você não ia fazer? Cadê? Olha, ainda fica provocando. Né? Sabe aquele lance que, igual a gente tava falando no cast, de derrotar vários oponentes com uma barra de vida e tudo mais? Tem um lance desse que é. Como é que chama a torre? Lá, Roxas, eu não lembro o nome em inglês agora. É uma torre e vai vindo oponentes e você tem que não é uma torre de Babel. não. Eu não lembro, torre de sangue, eu não sei qual que é o nome em português e não lembro mais o nome em inglês também. Mas enfim. E fazer esse desafio com todos os personagens do Devil May Cry 4, numa dificuldade específica lá, meu amigo. E se eu não tô enganado, para platinar esses jogos, você tem que zerar eles na dificuldade máxima, que é se você tomar um hit, você morre. Meu A Jesus dificuldade de Dante Must amado. Die lá. Acho que tem todos, né? Essa dificuldade, se eu não me engano, mas tiraram as platinas de alguns jogos. Só que, olha, meu amigo, pra você, na última dificuldade, zerar sem tomar um hit, você tem que pelo menos ali jogar só aquilo por muito tempo. Eu sei que nessa dificuldade era engraçado que meu amigo tomava acho que uns veneninhos que tinha no chão e literalmente morria do nada. Ele, esqueci que tinha um veneno ali. É isso aí mesmo. É só um que precisa. É complicado. Muito complicado. É complicado, mas a gente sabe que o Dantes é foda pra caramba e por isso a platina dele tem que ser foda de conseguir, né? Afinal, ele consegue destruir planetas aí e inimigos que tiram galáxias aí do nada contra ele. Mas vamos seguir aí com as nossas listagens de personagens fodas, né? Léo, você tem mais algum pra citar pra gente? Eu tenho. Então, gente, eu ia citar um personagem, só que como eu tô assim, sendo muito caluniado por vocês, que eu dou muito spoiler, não vou citar esse personagem, vou citar outro personagem, que é o Zeno de Dragon Ball. O Dragon Ball é um universo assim, né, que todo mundo ali que luta é bem apelão, bem exagerado, tem uns poderes assim, né, que, sabe, não dá pra comparar com outros universos, né? Dragon Ball, assim, é uma coisa bem louca. E dentro desse universo, acho que não tem ninguém ali que, sabe, chega perto desse ETzinho, filho da mãe, que é esse Zeno, que aparece no Dragon Ball Super, né? Que a gente descobre que existe um ser, sei lá se ele é um deus, eu não lembro como é que ele é chamado, tem os deuses, né? Ele tá acima desses deuses e ele controla todos os universos, ele cria universos quando ele quer, ele destrói todos os universos quando ele quer. Enfim, ele faz o que ele quiser e o que ele não quiser fazer, assim, com os personagens de Dragon Ball, né, gente? Que são, né, aquela coisa absurda. E uma coisa, assim, que eu acho o maior exemplo é que tem uma parte em uma das sagas, assim, que não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não sei o que a gente vai fazer. Vamos chamar o Zeno. É a única coisa que resolve. Aí chama ele lá, ele vem, resolve, pronto, acabou. É a única coisa. Então, assim, ele é um personagem que eu fico pensando em outros universos, eu não consigo achar um personagem que é, tipo, meio que no nível dele, sabe? Porque é muito absurdo. Eu acho que uma das coisas que mais prejudica o Zenyo é que, assim, ele é um personagem que tem uma aparência tão infantilizada e bobinha que você nunca vai dar muita coisa pra ele, né? Tipo assim, você não vai achar que ele é tão poderoso e tal, mas ele é intitulado como se fosse o, sei lá, o deus supremo de todos ali. Ele é o deus dos 12 universos, basicamente, né? O rei dos universos. Tanto que, como o Léo tá falando de pensando em universos, tem universos que deixaram ele irritado e ele fez desaparecer, né? Ele só pensa e o universo some, sabe? Achei que ele pensava, logo ele existia. Olha, filosofou. Só que é aquele problema, né? Assim, como Dragon Ball não é aquele tipo de anime que vai muito pro lado da história, a gente não sabe nada dele. A gente sabe nem, assim,
pensar no nível de poder mesmo. Porque Dragon Ball tem esse problema com níveis de poderes, né? Até algum lugar ali eles mediam poderes, né? Mais de 8 mil, 180 mil, 1 milhão. E agora já deve estar, sei lá na onde, né? Casa dos trilhões. Então, eu ia falar, eu acho engraçado que Dragon Ball sempre começa nesse negócio. Na primeira temporada, mais de 8 mil poder do Goku, não sei o que. De repente vai chegando no final do Z, assim, no começo do GT. Eu não sei quantos bilhões o poder. Eu lembro que recentemente mencionaram esse negócio de poder do Kuririn no mangá. Eu acho que ele tava com 187 mil. O Kuririn! Então você imagina os outros. Agora! Misericórdia. Eu não vou afirmar com esse número, mas eram uns números assim. Eu falei, mas gente, se o Kuririn tá com isso, era 8 mil lá no começo. Imagina os outros. Como que estão? E no próprio Dragon Ball Super, a gente tem alguns personagens assim, que antes do Zenon aparecer, pareciam que eram os mais fortes, né, dos universos, que são aqueles, não sei se são anjos, eu não lembro, tipo Whis, que ficam junto com os deuses, né, são os anjos, né, que depois você vê que eles são bem mais fortes que os deuses e tal, eles têm um poder muito maior, aí depois você conhece o Zenon, aí você fala, não, Infelizmente é uma escala de nível de poder que não dá nem pra falar nada, né, porque ele consegue deletar o universo num piscar de olhos, então... Dragon Ball já era assim, né? Tava faltando só essa cereja do bolo, assim, aí vieram com então, Dragon Ball já sempre foi ETzinho. isso, né? Uns caras super OP que saem teleportando pra cá e destruindo o planeta, o universo e voltando com o Esfera do Dragão como se fosse nada, sabe? Aí nessas últimas temporadas resolveram extrapolar mais ainda. Mas eu acho que pra fechar aí, eu vou falar um personagem que ele não é... assim, nível de poder de destruir universos e tudo mais, que nem a gente tá falando aqui, né, destruir galáxias e tal. Ele é mais pé no chão, no sentido de que ele não sai destruindo planetas, cidades. Mas o poder dele, eu acho tão foda, tão legal e foda, e sim, inovador até, de certa forma, e diferente, que eu acho que vale essa menção. Que ele é o Accelerator. Ele é do anime... Eu sempre esqueço como é que pronuncia o anime. Mas é Toaru Majutsu no Index, o anime original, e Toaru não sei o que no Ryogan, o que ele tem mais presença, assim. São basicamente dois animes que passam no mesmo universo, só com protagonistas diferentes. Nesse universo existe uma academia de ciência, é tipo uma cidade ultra tecnológica. E lá eles fazem experimentos e tudo mais, e eles têm pessoas com poderes especiais, que são os Espers, que são categorizados em níveis. E só existem 5, eu acho que eram 5 níveis 5, que são o nível mais foda de Esper que tem lá. E o primeiro deles, mais foda, é esse Accelerator. Porque o poder dele é muito legal, porque ele basicamente ele consegue mudar a direção de vetores e controlar vetores, ou converter vetores. O que quer dizer que ele consegue mexer com vetores? Basicamente, se o ar tá soprando numa direção em que encosta nele ou chega perto dele, ele consegue mudar a direção do ar. Ele literalmente muda a direção de tudo. Tá errado isso aí. Se ele faz um conta vetor, a piada logo, vai, Ross. ele está fazendo uma programação. Que? Porque ele Vetor não é exclusivo de programação, Rox. Eu pra sei. próxima piada. Ô, Brasil. Vamos melhorar aí. Né? Tá ruim. Tá, já foi melhor. Vai, faz outra, vai. Tá, vamos fazer cálculos de vetores, então. Mas, cara, é muito interessante o poder dele porque ele literalmente controla vetores. Então ele consegue mudar a direção do ar. Então, a partir disso, ele tem que ser muito inteligente pra conseguir fazer isso, porque ele basicamente tá fazendo em tempo real esses cálculos de mudança de vetores, velocidade e tudo mais. Mas ele consegue basicamente voar, controlando os vetores embaixo do pé dele, do ar, gravidade e tudo mais, e ele vai invertendo os vetores e isso permite ele voar, por exemplo. Ele consegue criar uma bola de ar comprimida na mão dele, porque ele vai invertendo os vetores pra frente, pra cima, por exemplo, rapidamente, em volta de um círculo, vai criando um globo de ar comprimido que ele consegue mandar e criar plasma, sabe? Ele consegue arremessar coisas, ele é praticamente intangível, porque qualquer coisa que ao chegar perto dele, ele automaticamente já calcula na hora e muda o vetor pra refletir pra direção oposta, então volta qualquer coisa que seja tirada nele, sabe? Amada? Tô Sim, chocado, tipo, se ele encosta em você, ele consegue inverter, deixar louco os vetores, assim, as direções do seu sangue, assim, e basicamente você explode em sangue se quiser, sabe?
Então, Ah. ele é um personagem que tem um poder muito diferente, assim, eu acho, e é muito legal, sabe? Não é nada de, tipo, destruir cidades. Aliás, apesar que mais pra frente na história ele consegue usar de umas formas mais diferentes, mas... Eu ia falar isso. Se for parar pra pensar, se ele pode virar o ar, se ele pensar, ele vai começar a distorcer outras coisas, né? Sim. Qual que é o nome Mas- desse anime? Então, o anime que ele aparece mais é o anime irmão, entre aspas, desse, mas o anime original que ele aparece é Toaru Majutsu no Index. Depois você manda escrito pra nós que, né? A gente é ruim de memória com essas coisas. O legal é que como ele tem uma habilidade extremamente diferente do que qualquer outra pessoa vai imaginar, a pessoa não consegue nem interpretar quais são os golpes ou as coisas que ele consegue fazer, né? Sim. Não, o poder dele é simplesmente ridículo, né? Porque ele consegue, tipo, refletir tudo que vai na direção dele, ele consegue criar coisas do nada, só mexendo em vetores e convertendo vetores e tudo mais na área que ele tá olhando ou que ele tá tocando. Basicamente na história, assim, pessoas tentam usar magia mesmo nele, em vez de habilidades tipo, sobrenaturais, e ele consegue refletir e trabalhar contra magias também. Então, ele é um personagem muito foda. E o universo é muito legal, esse universo de Railgun, porque eles tentam levar para esse lado mais científico. Por exemplo, a personagem principal, que é a própria Railgun, ela é a terceira dos Espers mais fortes. E ela consegue controlar o eletromagnetismo. Então ela é bem estilo Magneto, assim, de certa forma. E eles trabalham bem esse lado mais científico, assim, de certa forma, também. Tipo, como ela consegue controlar o magnetismo, ela consegue fazer coisas de tal jeito e tal. E ela também, o ataque, a assinatura dela é com uma moeda, digam. Você que gosta do que o Magneto faz com uma moeda, o ataque o ataque principal dela, basicamente, ela joga uma moeda assim pro alto, na hora que encontra a mão dela, ela arremessa assim numa velocidade, basicamente como se fosse uma railgun mesmo, assim, e sai destruindo tudo no caminho. Gostei desse negócio aí. Gostei. Qual que é o nome? Passa o nome do anime aí, gostei. Isso aí faz questão. É bem interessante, sabe? Nesse mesmo universo tem personagem que teleporta, aí ela explica que ela tem que ficar fazendo cálculos mentais toda vez que ela vai teleportar, que ela tem que saber a distância que ela vai teleportar, distância, levar em consideração o ar e tudo mais, fazer todos os cálculos mentais pra saber a direção que ela vai aparecer ali quando ela teleportar, sabe? É bem interessante. Misericórdia. E aí você já pensa que tem esse complicou. personagem que controla. Então, você tem esse personagem que controla vetores e ele imagina os cálculos que ele tem que fazer pra usar os poderes dele. Ai, não, gente. Para com isso. Só gente de exatas que pode ter esses poderes. Não tá certo, não. Não, tem os certo, poderes não. mais simplesinhos, Léo. Tem uma personagem, por Ah, exemplo, então que ela tá, faz então plantinha, tá. ela cria plantinhas, assim, sabe? Ai, olha que legal. Tem que ter carinho, tem que ter amor pelas Inclusive, ela tem plantas. plantinhas na cabeça dela que ela fica cultivando ali. Ai, adorei. Já achei minha personagem. Gente, mas olha, eu acho que a gente conseguiu trazer, assim, né? Vários personagens, assim, de várias origens diferentes e vários poderes diferentes, né? Porque o personagem apelão não é só aquele que destrói tudo, né? Então, acho que a gente conseguiu. A gente sabe que existem muitos outros personagens que são muito apelativos, que têm poderes bizarros e extremamente poderosos, né? A gente foi conversando aqui, foi relembrando de alguns, principalmente aqueles que a gente considera um pouco mais diferente. Mas, né, caso vocês queiram, né, é só vocês pedirem, comentarem aí, quem sabe a gente não faz um parte 2 desses personagens. Mas eu acho que por hoje já tá bom, a gente já relembrou de muitos personagens. E eu acho que agora é aquele momento que o Léo tanto gosta. Pessoal, nós aqui da Academia de Nerds postamos aulas novas todas as segundas-feiras. Então, para acompanhar, é só seguir a gente nas nossas redes sociais. Entra lá no Instagram, entra no Facebook e procura por Academia de Nerds. Nossas aulas sempre são postadas no SoundCloud e do SoundCloud elas vão para outras plataformas. Então entra lá no nosso SoundCloud também, soundcloud.com/Academia de Nerds. Segue a gente lá e segue a gente também no Spotify, no Castbox e várias outras plataformas que você pode ouvir o nosso cast. Exatamente. E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro,
Basta seguir a gente, falar pros amiguinhos seguirem a gente também, ouvir nosso podcast, compartilhar tudo que a gente posta aí de mais interessante, até as coisas não tão interessantes também, por que não? E fazer esse compartilhamento aí, falar pros amiguinhos que você escuta um podcast muito foda e ajudar a gente a ter essa visibilidade maior aí, pra quem sabe um dia a gente não se torne a academia mais foda e consiga controlar vetores também, por que não? Exatamente. Caso vocês queiram entrar em contato, vocês podem mandar mensagens pra gente no Instagram ou mandar um e-mail pra gente em contato@academiadenerds.com.br, pessoal. Por hoje é só. Classe dispensada.